Olá para vocês que estão em casa, o programa Vida e Saúde está começando. Você que normalmente acompanha o Frei Rinaldo no programa, hoje ele não está, porque ele está fazendo um serviço da ordem religiosa dele, está assumindo um compromisso. Então, eu, Simone Ramos, assumo o programa hoje. E olha, a Rede Século XXI cresceu. Nós estamos em 21 estados brasileiros, nós expandimos. Então, você que está assistindo pela primeira vez, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo à Rede Século XXI. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, é a gordura no fígado. E para falar sobre esse assunto eu tenho um especialista, é o Dr. Roberto Teixeira, gastro, especialista no assunto, trabalha no Instituto do Fígado na cidade de Campinas. Mas antes da gente conversar com ele, saber os detalhes sobre essa doença, os problemas que envolvem e como a gente pode tratar esse assunto, a gente produziu um VT e gostaria que vocês assistissem. Você já ouviu falar em esteatose hepática, conhecida também como a doença do fígado gorduroso? O nome pode até assustar. Mas para reverter esse quadro, ações bem simples bastam, como a alimentação e o exercício físico. 30% da população geral sofre de esteatose hepática. E quando se fala em pacientes diabéticos, esse número pode aumentar em até 70%. Já nos casos de pacientes com obesidade, essa chance é de 95%. Mas não só isso. Outros fatores como anabolizantes, hipotiroidismo e excesso de álcool também podem desencadear a doença. Você pode ter o fígado gorduroso e inicialmente não ter sintoma nenhum, né? Então, mas assim, o que você fica atento? Quando você tem já sobrepeso, obesidade, tem uma gordurinha abdominal, né? Então você tem essa circunferência abdominal mais avantajada. Quando você já tem o histórico de colesterol, triglicérides elevado, são indicadores que podem aumentar o seu risco, né, de ter ou não a esteatose hepática. Nem sempre o controle das calorias é primordial quando se fala em dieta para combater o fígado gorduroso, alerta a especialista. Tem alimentos extremamente calóricos que a gente vai usar. Por exemplo, o azeite é calórico, o abacate é calórico, as castanhas são calóricas, mas se usadas com moderação, embora eles tenham um aporte de energia, um aporte de gordura alto, eles vão ter um efeito benéfico, um efeito protetor. Então não é assim, tirar toda a gordura. Na hora da refeição, a escolha por alimentos saudáveis são primordiais para o equilíbrio do corpo. Pensar em colocar nutrientes com alto teor antioxidante, então os vegetais verdes escuros, né? Então aí agrião, rúcula, brócolis, espinafre, couve, os alimentos com fibra, porque quanto mais fibra você consome, maior vai ser a eliminação desses lípidos sanguíneos, né? Do colesterol, do triglicérides. Você vai conseguir também controlar a glicemia, né? Que é a quantidade de açúcar no sangue, ingerindo alimentos integrais ou com mais fibra, como farelo de aveia, linhaça, chia, que são fibras e alimentos importantes para você manter a sensação de saciedade, conseguir comer menos e emagrecer. Usar, inclusive, os chás, né? Uma xícara de chá de carqueja, de chá de dente de leão, né? Chá de alcachofra, são todas ervas que têm esse efeito benéfico. É uma dieta que vai melhorar a saúde, o seu bem-estar, você vai ficar muito mais bem disposto, muito mais leve, não só do ponto de vista do peso, mas em relação à tua flexibilidade em exercer as suas atividades ao longo do dia. E é esse o nosso conteúdo do programa de hoje, esteatose hepática. Eu queria conversar com você, Dr. Roberto Teixeira, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Realmente é uma gordura no fígado que a gente tem? Como é que é isso? E todos nós temos? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no programa para tentar esclarecer um pouco sobre esse que é um problema, vamos dizer assim, a epidemia do século.
Então, nós podemos dizer que a presença da gordura no fígado, ela se encaixa dentro de uma classe de alterações que hoje, cada vez mais, a medicina faz diagnóstico. Então, quando nós entendemos que a gordura excessivamente acumulada no fígado, ela nada mais é do que um galho de uma árvore muito grande, chamada síndrome metabólica. Isso faz com que a gente tenha uma visão mais geral e global do assunto. Então, o que acontece é que, desde a Segunda Guerra Mundial, a produção de alimentos vem aumentando no mundo todo. Os alimentos, eles estão ficando cada vez mais fáceis de serem acondicionados, ou seja, conservados e guardados. Por um longo tempo. Por um longo tempo, por tecnologias da engenharia de alimentos. Nós temos também um oferecimento, hoje em dia, é muito fácil se encontrar comida, lanche, snack, petisco, em qualquer loja, loja de conveniência, posto de gasolina. Farmácia. Exatamente. E o que acontece, grande parte da população ocidental está ingerindo comida numa quantidade superior ao que precisaria, de uma maneira não muito adequada e balanceada, principalmente depois do grande crescimento das redes de fast food, da comida rápida. Porque o interessante notar é que o nosso apetite ele é um pouco seletivo. E quando a gente acha que é mais gostoso uma fatia de bacon do que uma cenoura, realmente existem mecanismos cerebrais de fome e saciedade que foram desenvolvidos ao longo de milhares de anos na história da evolução humana e realmente, se a gente se deixar levar apenas por essa vontade de comer o que é gostoso, provavelmente a gente vai cair numa armadilha, que é ingerir alimentos numa quantidade maior do que é necessário. E é incrível, eu fiquei pensando nisso, essa saciedade, nós temos muito desejos e quanto mais a gente come, mais a gente gosta e mais quer comer, especialmente quando são comidas não tão saudáveis. Mas antes de eu aprofundar esse assunto, você é gastro e é responsável pelo Instituto do Fígado da cidade de Campinas, Grande São Paulo, região. Eu queria saber da tua especialidade e por que o gastro, então, tem essa área do fígado para cuidar. Como é que é isso? Então, a gente pode entender da seguinte maneira. A medicina ela acaba sendo compartimentalizada em especialidades, mas muitas doenças elas vão ser tratadas por multiprofissionais, vários profissionais. Então, o gastro, dentro de uma área que é o estudo das doenças do fígado, que se chama hepatologia, ele acaba se deparando com esses pacientes que têm alguma alteração, alguma doença, seja na função, na forma ou na anatomia do fígado. Mas, por exemplo, o clínico geral acaba vendo muito esses pacientes, o cardiologista vê esses pacientes porque eles vão aparecer com um aumento de colesterol. O endócrino porque eles vão ter resistência à insulina e aumento do açúcar no sangue. Mas o que é interessante é que a abordagem multiprofissional do hepatologista, do endocrinologista, do clínico geral, eventualmente da nutricionista, do nutrólogo e muitas vezes do preparador físico, profissional de educação física, essa abordagem é a que vai ter melhor resultado no tratamento da síndrome metabólica como um todo e, consequentemente, no tratamento do excesso de gordura no fígado. Mas por quê? Porque as pessoas acolhem melhor o trabalho desses profissionais? É porque cada profissional ele vai contribuir com uma pecinha nesse enorme quebra-cabeças que a gente precisa montar para cada paciente, que é de tentar trazer esse paciente para um estilo de vida mais saudável. Então, é óbvio que vai precisar do apoio da nutricionista, mas, eventualmente, em alguns casos graves, vai precisar, por exemplo, fazer uma pequena biópsia do fígado para que ela seja analisada no microscópio. E para isso você precisa do cirurgião ou do gastroenterologista especializado. Eventualmente, numa fase do tratamento, a gente vai precisar entrar com drogas para baixar o nível de colesterol no sangue. Sim. E aí a gente precisa de uma avaliação e da ajuda do endocrinologista e do cardiologista. Então, hoje se fala em abordagem multidisciplinar dessa ponta do iceberg chamada esteatose hepática, que faz parte da grande família das outras alterações
que são originadas na chamada síndrome metabólica. Sim. Que a gente pode entender como a doença do bem-estar, a doença da fartura, da riqueza, onde não se passa mais fome, existe alimento barato e à vontade. A gente desenvolveu tecnologias onde a gente não precisa andar tanto a pé e anda de carro. Nem dentro de casa, né? Controle. Máquinas que fazem as coisas para a gente. Então, os italianos chamam isso da malaltia di benessere, a doença do bem-estar, da riqueza. Isso é muito diferente do que se via antes da Segunda Guerra Mundial, onde grande parte da população da Europa sofria privação de alimento. Então, ali a gente tinha doenças relacionadas à falta da ingestão de proteína, de carboidrato, de vitaminas. Hoje é o contrário. É um excesso, mas um excesso que não está fazendo bem. Olha, eu vou continuar falando desse assunto no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já.